frase que vale mais do que o ouro. Acompanhe esta mensagem no canal Comunidade Encontro com Jesus. Deus vai falar com você. Deus vai te despertar. Paz seja convosco. Em Mateus 26:41 diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o Senhor Jesus citou esta frase? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Concordo plenamente com o Senhor Jesus nesta palavra. Meu amigo e minha amiga, porque muitas das vezes a pessoa cai e tropeça, mas consegue se levantar. Quantas das vezes as pessoas passam por dificuldade, né? E cai e não consegue se levantar. Uma coisa que nós não podemos deixar é de vigiar sempre. Mas muitas vezes também esqueci de vigiar. Quero que você fique de pé, de cabeça erguida. Às vezes tem pessoa que está passando por luta, dificuldade, aí ora, mas não vigia. Nunca se esqueça de Mateus 26:41, que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas é a carne que é fraca. Quantas vezes eu li este versículo? Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que não podemos esquecer de vigiar. Não se pode esquecer de vigiar. Você sabia que é melhor você vigiar do que orar? Às vezes é muito melhor você vigiar do que orar. Porque o versículo, o primeiro que cita é vigiai. Depois vem a oração. Percebeu? Vou deixar fixado na tela para você ver. Muitas das vezes nós não vigia e vai orar. Aí vem a tentação, cai. Porque não vigiou. Eu não vou passar pano em mim, não. Muitas das vezes eu errei por não vigiar. Jamais. Eu quero esquecer de vigiar. E eu aprendi não esquecer de vigiar. Hoje eu passo por luta, por dificuldade, por batalhas, mas estou sempre ali vigiando. Sempre vigiando. O soldado tem que vigiar. Veja só. Eu vejo aí a situação do nosso país. Sabe o que acontece? É porque muitos deixaram de vigiar. Quantos que passam profecias querendo enaltecer a pessoa e depois o coitado escuta e vai pagar o preço porque escutou coisas erradas da boca de pessoas erradas. Para passar uma revelação, tem que vigiar. Para profetizar, tem que vigiar. Para resolver problema, tem que vigiar. Eu tomei a decisão de não esquecer de vigiar. Porque quando esquece de vigiar, você cai, você tropeça, você fica pagando o preço por causa que esqueceu de vigiar. A frase vigiar que Jesus falou tem um valor muito grande. A frase vigiar tem um valor maior do que a prata, maior do que o ouro. Eu vejo aí muitas pessoas hoje, em nossos dias, pagando o preço porque não vigiou. Eu pago o preço de certas coisas porque não vigiei, não vou negar para você. Mas eu aprendi essa frase, guardar ela no coração e não perder esta frase. Vigiai. Tem que primeiro vigiar, depois orar. Se você é um soldado de Cristo e você já vai batendo a testa no chão e já vai orar, e você não vigiou primeiro quem está ao seu redor, você pode ser eliminado. Porque não vigiou. Lembra lá quando Deus mandou Gideão separar os homens para a batalha? Qual foi o teste? Na beira do rio, Gideão, tu leva o povo.
E fica de olho naquele que for beber água. Quem beber a água abaixado e não olhar para um lado e para o outro, tu põe de lado. Quem beber a água olhando para um lado e vigiando, olhando para lá e para cá, você põe do outro lado. E eu vou te falar o segredo deste teste. E assim Gideão fez. Levou os soldados para beber água, deixou eles ter bastante sede, sabe? Bastante sede, bastante sede. E a sede apertou. Gideão levou o povo para beber água, levou o exército dele para beber água. Ele não falou nada, ficou quietinho. Outra coisa que nós temos que aprender é obedecer a Deus. Eu aprendi a prestar atenção e obedecer a Deus, porque muitas vezes eu pago o preço por não obedecer. E o que eu aprendi foi obedecer a Deus, escutar a voz de Deus, tomar vergonha na cara e escutar a voz de Deus e obedecer. Tá? E assim Gideão fez, levou os soldados para beber água. Tinha um soldado que estava com a sede tão grande que já foi se jogando no rio e bebendo água, bebeu, saiu da água. Gideão falou, fica ali. Aí chegou, os outros foi bebendo água, mas olhando para um lado e para o outro, né? Olhando para trás e bebendo água aqui, tá? E olhando para trás, Gideão falou, você fica ali. Quando terminou de todos beber água, né? Eu creio que Gideão foi beber água dele também vigiando, né? Aí Gideão diz, aquele que bebeu água como um cão, sem olhar para um lado e para o outro, você está dispensado, você não serve. Mas você que bebeu a água, lambendo, olhando para um canto e para o outro, você vai comigo para a peleja. Então, que isso traz para nós hoje uma etapa, um estado de vigilância. Aprender, comer vigiando, beber vigiando, pregar vigiando. Quando for dobrar o joelho, primeiro vigia quem está ao seu redor, para ver se não tem um cara ali querendo escutar a sua oração, escutar o que você está falando, para depois subir no altar e passar toda a sua vida. E você fala, nossa, que coisa. Não, você não vigiou, para ver quem estava do seu lado escutando sua oração. Seu orelhinha, sua orelhinha. Fica escutando a oração da irmã para depois subir para o altar e querer revelar. Tem muitos disso aí dentro da igreja. Tem muitos que querem profetizar o que já escutou na oração do irmão, na oração da irmã, na oração do pastor, na oração do missionário, para depois subir lá em cima e falar, Deus está me falando. É mentira. Você escutou a oração que o irmão e que a irmã estava falando. Entendeu? E eu quero falar aqui também, por que o nosso país está nessa desgraça que está aí, passando essa vergonha no exterior. O Brasil nunca passou tanta vergonha como está passando agora. Por quê? Quantas pessoas estão lá apoiando o erro, o pecado, o roubo, as coisas erradas? Quantos que estão pagando o preço injustamente? Quantos que estão pagando por falta de vigilância? Quem sabe recado errado, quem sabe profecia errada, e o coitado está pagando preço. É, meus irmãos, a Bíblia diz o quê? Vigiai e orai, tá bom? Não tenho vergonha nem medo de falar isso não, porque estou te jogando dentro da palavra. Mateus capítulo 26, versículo 41, 2 Crônicas 7, versículo 14, tá? Ouviu? Escute, guarde esta frase, vigiai. Jesus diz, guarda esta frase, que ela é forte, ela vale ouro, ela vale tesouro, ela vale pérola. Esta frase que Jesus disse, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Se você não fazer isso, você vai pagar o preço. Fique na paz.